E aí, realeza, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim compartilhar com você as minhas últimas leituras dos meses de julho e agosto de 2022. Fala, realeza, como você está? Espero que muito bem. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje eu quero compartilhar com você as últimas leituras que eu fiz nesses últimos 2 meses de 2022, né? Os meses aí de julho e de agosto. A cada 2 meses eu trago esse vídeo aqui pro canal, compartilhando a minha listinha de leitura, as minhas impressões e notas sobre cada livro que eu li nos últimos meses. E hoje, para não quebrar a tradição, eu tô trazendo aqui as minhas últimas leituras de julho e de agosto. Sem mais delongas, vamos lá? Durante o mês de julho, eu comecei o mês concluindo algumas leituras que eu tinha começado no mês de junho. E o primeiro livro que eu dei continuidade foi o livro Os Bons Segredos, da Sarah Dancing. Esse é um livro de ficção, né? Um romance aí, bem teenager, bem adolescente. E é um livro que eu fiz, na verdade, uma releitura. Eu já contei pra vocês num vídeo que saiu no mês de julho, onde eu falei sobre as melhores leituras do primeiro semestre, que esse é um livro queridinho meu. Ele não é um livro que, pelo conteúdo em si, seja muito extraordinário, não é uma história que você diga assim, nossa, que história extraordinária, mas a escrita da autora é muito gostosa e a maneira como ela escreve esse livro é algo que é o que mais me chama a atenção, sabe? Ela escreve sobre pequenas coisas do dia a dia, né? A história dessa personagem traz muitos detalhes do dia a dia, né, dela, e a maneira como a autora faz isso me encanta muito. E como escritora eu admiro muito isso, então esse é um livro que eu leio também, não só pela história que eu gosto, mas para aprender um pouquinho dessas técnicas de escrita também. E nesse livro, Os Bons Segredos, nós acompanhamos a história de uma adolescente, a Sydney, que ela sempre viveu à sombra do irmão dela. O irmão mais velho sempre foi o favorito da família, a mãe sempre, sabe, teve ele como o melhor filho, o exemplo, sempre falou muito bem dele. E ele, apesar de ser o queridinho, sempre aprontou todas, né? E ele acabou sendo preso. Logo no início do livro, nós descobrimos que esse irmão queridinho, né, o favorito da casa, dirigiu embriagado e ele atingiu um garoto e deixou o menino paraplégico e aí ele foi preso. E nesse momento, a Sydney acaba ficando ainda mais à sombra do irmão, porque ele não deixou de ser o queridinho, porque mesmo tendo feito essa atrocidade, ele ainda é visto com bons olhos pela mãe, que só passa a mão na cabeça dele, como agora todo mundo da escola fala a respeito do irmão dela. Já falavam antes porque ele era o queridinho, o popular também, e aprontava todas e não acontecia nada com ele. Mas agora comentam de algo pior, né? Porque ele cometeu um crime e isso recai sobre a Sydney e ninguém olha pra ela, ninguém tem atenção com ela, que é uma adolescente vivendo nesse meio desse turbilhão de coisas, sabe? E para tentar se desvencilhar um pouco disso, ela decide mudar de escola. Ela troca a escola particular onde ela estava por uma escola pública. E lá nessa escola pública ela vai conhecer uma família que é muito diferente da dela, uma família de pessoas simples que se amam muito, que passam por muitos perrengues tão desafiadores quanto a própria família da Sydney está passando, mas lidam com esses perrengues de uma maneira bem diferente e ela vai aprender muito andando com eles. Eu disse que é uma história que não tem muitas coisas grandiosas, né? Mas a trama, né, da história é bem interessante, mas a autora vai descrevendo bem sutilmente, né, o dia a dia dessa personagem, como que essas mudanças vão alterar ela e os outros personagens também. Então, é uma trama que discute temas interessantes, mas a autora faz isso no dia a dia ali dos personagens, revelando coisas bem sutis do dia a dia. E a maneira como ela faz isso sempre me agrada muito, e aí eu fiz essa releitura e dei 5 estrelas de novo, porque eu gosto muito, gosto da maneira como a autora descreve, de algumas coisas especiais que acontecem ali no livro. É um livro que eu recomendo bastante. Outra releitura que eu fiz entre junho e julho foi o livro Crepúsculo, né? Nem vou trazer resenha dele aqui, porque você já deve, se você não leu, você pelo menos conhece Crepúsculo. Na adolescente eu fui uma crepusculete, eu era super fã de Crepúsculo. Agora eu já superei essa minha fase fã, mas eu ainda tenho um carinho pela série. E ao fazer essa releitura agora, eu percebi, né, muitos erros na própria narrativa da história, mas também muitos erros no relacionamento da Bella com Edward e tal. Eu já fiz umas análises muito mais maduras. Tenho certeza que se eu tivesse tido contato com a história adulta, eu não teria gostado tanto quanto eu gostei naquela época. E a minha nota hoje para Crepúsculo é apenas 3 estrelas. Mas por que eu fiz essa releitura, né? Me deu vontade? Não é nem porque me deu tanta vontade assim. Na verdade é porque a minha irmã quis assistir a série de filmes e aí a gente assistiu e ela ficou com vontade de ler. E a minha irmã tá uma devoradora de livros agora. Tem uma irmã adolescente e ela descobriu o mundo da literatura e ela tá devorando tudo que tem aqui em casa. Então ela quis
ler a saga Crepúsculo, e aí eu comecei lendo com ela pra poder conversar, pra gente discutir algumas coisas e tal, e aí eu fiz essa releitura, e a minha nota é 3 estrelas. Não vou nem ficar falando muito aqui, porque vocês já conhecem Crepúsculo, mas é isso. Eu fui crepusculete, hoje eu já não sou fã mais, mas sei reconhecer os problemas que tem na história, mas ainda assim é um livro que eu tenho um laço, sabe? Porque foi uma das primeiras séries que eu devorei, foi um livro muito importante para minha entrada no mundo da literatura também, então eu tenho um carinho especial por ele, mas também sei identificar as problemáticas do livro. Mas foi muito gostoso ler, porque eu fiquei relembrando da Thaís adolescente, então trouxe aquele clima de nostalgia, sabe? Bom, depois dessas duas releituras, em julho, eu decidi ler uma ficção cristã também, que eu já estava de olho há algum tempo, que é o livro Por Onde Você For, da Renata Lopes. Eu fiquei muito interessada em ler esse livro, porque eu descobri que ele é uma releitura da história do Rei Leão. E eu gosto muito da história do Rei Leão. Acabei descobrindo essa história bem mais velha, né? Quando criança eu nunca tinha assistido o filme do Rei Leão. Mas eu assisti há alguns anos e tirei várias referências ali sobre paternidade divina, identidade da história, sabe? E aí, por causa dessas identificações que eu fiz com esses temas, eu criei um laço especial por essa história do Rei Leão. E quando eu descobri que esse livro era uma releitura da história, eu fiquei apaixonadíssima e quis logo ler. E eu gostei muito, curti muito a leitura. Nesse livro a gente acompanha a história da Cíntia, né? Uma jovem que perdeu o pai muito cedo. Ela e o pai moravam numa fazenda, o pai acabou falecendo e ela precisou sair da fazenda que ficava em Minas Gerais para ir para o Rio de Janeiro para viver com uma tia que ela nunca tinha visto, que ela não conhecia. E ela vai viver numa comunidade simples do Rio de Janeiro. E ela cresce como uma moça sem muita esperança, sem muita perspectiva, porque ela não tem uma família ali, ela vive com a tia, mas vive a trancos e barrancos, sabe? Ela não tem uma família a se apegar. As únicas pessoas que ela tem de referência de família são dois amigos, né? Um casal de amigos gêmeos que sempre apoiam muito ela e a família desses gêmeos recebe ela muito bem. Mas para tentar vencer, virar a página e começar a vida dela de verdade, ela decide embarcar para os Estados Unidos para trabalhar num acampamento de verão lá, para ela poder treinar o inglês, para ela poder mudar de áreas também. E quando ela vai para lá, as coisas realmente começam a mudar. Lá ela vive uma grande paixão, ela reencontra um amigo do passado também, e a partir dos encontros, das experiências que ela viveu nesse acampamento, ela vai começar a questionar muita coisa do passado dela e vai ter a oportunidade de rever essas questões e de escolher entre dois caminhos, entre ouvir a voz do Senhor e as vozes desse mundo. É um livro muito interessante e à medida que você vai lendo, você vai conseguindo fazer essa conexão com a história do Rei Leão, sabe? A gente vai vendo aqui que a Cíntia é Simba, né? O nome do leãozinho, não lembro agora. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, que eu esqueci. Eu acho que... Isso, né? A Cíntia é o Simba. E aí você vai vendo um pouquinho que a tia tem um pouquinho do Scar, sabe? E você vai fazendo umas conexões, umas identificações com a história original e é bem gostoso. E é um livro que traz uma mensagem muito interessante sobre paternidade divina, fala um pouquinho sobre identidade também. É um livro que eu recomendo muito. A minha nota para ele foi 4 estrelas. Acho que algumas coisinhas poderiam ter sido melhor exploradas, mas 4 estrelas significa que ele foi muito bom, tá? É muito bom, eu recomendo e eu quero ler mais livros da Renata. E depois desse livro de ficção, eu decidi que era hora de ler clássicos. O desafio da Biblioteca Real, aquele desafio de leitura que eu criei aqui no Princesas Adoradoras, sugeria, né, para o mês de julho, a leitura de um clássico da ficção cristã. E aí eu decidi pegar um clássico mesmo, um livro clássico, que embora muitas pessoas não considerem uma ficção cristã, muitas pessoas nem têm contato com esse termo da ficção cristã ainda, né, é um termo novo aqui no Brasil, ele pode ser enquadrado como uma ficção cristã porque ele traz vários dos princípios que um livro de ficção cristã tem, né? Que é trazer a mensagem do evangelho, que é trazer a mensagem de redenção, que é trazer princípios cristãos na construção dos personagens, né? No decorrer da história. E alguns livros clássicos se encaixam muito nisso, porque além das autoras serem cristãs, elas escreveram também a partir dos princípios, a partir da cosmovisão cristã. E esse é o caso do livro Persuasão, da Jane Austen. E aí eu fiz a leitura dele em julho, tem até um vlog de leitura aqui no canal, compartilhei a minha impressão de leitura, também o que eu achei do último filme que a Netflix lançou sobre o livro. E eu gostei muito da narrativa desse livro, gostei muito do trabalho da Jane Austen nesse livro. Nesse livro nós acompanhamos então a história da Anne Elliot, uma menina que faz parte de uma família importante, né? Ela é filha de um baronete, só que o pai dela tá falido, mas ele ainda vive como se ele fosse um baronete bem abastardo.
E a Anne, em algum momento do passado, ela se apaixonou pelo Frederick Wenloff. Eu errando o nome do cara aqui de novo. Errei tanto lá no blog, tô errando aqui de novo. Ela se apaixonou pelo Frederick, mas ele era de uma posição inferior, sabe? Ele era mais simples, não tinha nenhum título de nobreza, então ela foi persuadida a abrir mão dessa paixão e a não se casar com ele no passado. Mas quando a narrativa do livro começa, a Anne descobre que o Frederick tá voltando, que ele vai viver ali perto de onde ela vive atualmente. E ela vai reencontrar com ele. E agora ele é bem diferente do rapaz que ela se apaixonou um dia. Ele agora é um oficial importante da Marinha, ele é rico, ele tem uma família mais importante agora. E aí ela vai ver, e agora ele está disposto a encontrar uma esposa para casar. E aí ela vai se reaproximar dele. E a grande questão do livro é, será que eles vão se apaixonar de novo? Será que ele ainda ama ela? Será que ela ainda ama ele? O que vai acontecer a partir desse reencontro dos dois? É um livro muito interessante. Ele é um livro curto, dá para ler rapidinho, tem 200 e poucas páginas e a trama é bem envolvente. E a maneira como a Jane constrói a Anne é muito interessante também. Ela é uma personagem que dá gosto, dá vontade de guardar num potinho, sabe? Cheio de valores, cheio de princípios bíblicos importantes. É uma grande narrativa e eu gostei demais. E se você quiser saber mais sobre esse livro, assiste o vlog de leitura, tá bem bacana, tá bem legal. A minha nota para esse livro é 4,5, eu tirei só meia estrela, porque eu queria que o final tivesse sido mais devagar. Achei que foi bem corrido, achei que a Jane correu ali, acelerou as coisas. Mas também, gente, ela escreveu esse livro um pouco antes de morrer, sabe? É impressionante isso. A bichinha Jane Austen já estava morrendo, ela estava muito doente, né? Ela sabia que ela estava ali nas últimas forças dela, e ainda assim ela escreveu esse livro, e esse livro é considerado um dos melhores que ela já escreveu, sabe? Fica abaixo só de Orgulho e Preconceito, e ainda tem gente que prefere ele a Orgulho e Preconceito. Então ela deu o melhor que ela tinha ali, mas eu senti que o finalzinho podia ter sido, eu queria que tivesse sido um pouquinho mais devagar, então eu dei 4,5 estrelas, mas vale a pena conferir. E nesse pique aí dos clássicos, eu li um outro livro que eu não sei se eu li ou se eu devorei. Eu acredito que eu devorei, porque é um livrão. Se eu não me engano, ele tem quase 600 páginas, ou um pouco mais de 600 páginas na versão que eu li. E eu devorei com menos de uma semana, gente. Eu fui devorada por essa história, na verdade. Eu tô falando do livro A Moradora de Woodfall Hall, da Anne Brontë. Nesse livro a gente acompanha a história da Ellen, uma mulher que ela se apaixona pelo Arthur, um cara boa pinta, que ele é bem problemático. Quando você vai conhecendo, acompanhando a narrativa que ela traz dele, você descobre que ele é um cara bem problemático, que gostava de curtir a vida demais. Essa história se passa na Inglaterra do século XIX, se eu não me engano. A história da Jane Austen também de persuasão passa por aí também. E nessa época, né, as moças eram bem aconselhadas para casar, né? Elas não simplesmente escolhiam se casavam. A família ajudava na escolha. Mas a Ellen não aceitou os conselhos da tia dela e ela casou com o Arthur, mesmo todo mundo vendo que ele tinha um problema aqui, um problema ali, que ele gostava de ser festeiro, farreiro. É claro que ele não se apresentou assim pra ela, né? Ele se apresentou como boa pinta, como apaixonadão e acabou conquistando o coração da Ellen. Mas quando ela se casa, ela se vê presa num casamento onde há muito abuso, onde ele abandona ela em muitos momentos, onde ele maltrata ela, ele é terrível. E ela, cheia de princípios e valores, sabe, principalmente valores cristãos, ela se apega ao casamento e ela acredita que ela pode evangelizar ele, que ela pode ajudar o Senhor a transformar ele. Coisa que infelizmente ainda tá na cabeça do cristão, né? Às vezes ele se sente, às vezes tanto a moça quanto o rapaz se sente na obrigação de converter o seu parceiro. E, na verdade, quando a gente entra num relacionamento sabendo, com essa concepção, a gente se arrisca muito, porque nós não temos o poder de converter ninguém, né? Esse é um poder apenas do Espírito Santo. E a própria Bíblia nos instrui a fugir do julgo desigual, porque entrar em relações assim realmente vai trazer complicações para nós. E é isso que acontece com a Ellen. Ela se vê numa situação, num cenário em que não tem jeito mais, e para se salvar desse relacionamento, ela decide fugir com a ajuda do irmão dela. Ela foge desse relacionamento, mas ela tem um filhinho pequeno, isso traz ainda mais complicadores. E na época que ela foge, ela vai para um lugar ela vai ser moradora de Woodfall Hall, e lá ela vai encontrar um rapaz que vai descobrir a respeito do passado dela e que vai trazer novidades para a vida dela. Não vou falar muito para não dar spoiler. Tudo que eu já falei aqui não é spoiler, tá? Você pega tudo isso na sinopse. Mas o que mais acontece por aqui, eu não vou te contar não. Se você quiser, você vai ler, vai descobrir. Mas, gente, eu devorei esse livro. Ele é grandão, né? É um calhamaço. Sempre confundo se é camalhaço ou se é calhamaço.
Enfim, eu devorei esse livro, dei 5 estrelas e é um livro que traz muitas reflexões importantes a respeito desse evangelismo ao nosso parceiro, sabe? Que muitas pessoas acabam teimando e entrando em relações assim. Traz muitas reflexões importantes sobre o papel da mulher, sobre a violência doméstica, sobre como a violência acontece em vários níveis diferentes. E esse livro, para a época que ele foi escrito, que ele foi escrito lá no século XIX pela Anne, ele trouxe muitas críticas para ela, sabe? A sociedade, houveram muitas pessoas que não aceitaram muito bem o livro, porque ela traz muitas críticas interessantes. Mas é um livro que traz muitas reflexões importantes e traz valores e princípios cristãos também embutidos nos personagens. E é uma obra-prima, sabe? Vale a pena conferir também. Se você tá a fim de ler clássicos e não leu ainda, leia. E para finalizar a minha listinha de julho, a minha última leitura desse mês foi o livro Garota Gay, Bom Deus, da Jack Hill Perry. Esse é um livro de testemunho onde a Jack conta a história dela de redenção, como ela foi alcançada pelo Evangelho e como o Evangelho transformou a vida dela. A Jack descobriu ainda criança o desejo que ela tinha por pessoas do mesmo sexo e ela vai contando como que, ao conhecer o Evangelho, Deus foi transformando isso nela, como ela foi lidando com a homossexualidade a partir do Evangelho, e como que Deus transformou outras coisas na vida dela também. Ela sofreu com a ausência paterna, ela sofreu um abuso sexual quando ela ainda era criança, ela tinha uma concepção equivocada sobre feminilidade, e Deus foi, e à medida que ela foi se rendendo ao Senhor, se entregando ao Senhor, ela foi transformada pelo Evangelho, alcançada pelo Evangelho, e o Senhor trabalhou todas essas áreas da vida dela. O testemunho dela é impressionante, a maneira como ela apresenta o testemunho no livro é muito interessante também, vale a pena conferir. Se você deseja entender mais sobre homossexualidade, a partir da perspectiva de alguém que já lidou com isso, né? A partir de alguém que tem sensibilidade para falar com isso, autoridade, sabedoria, vale muito a pena conferir. A história dela é impressionante demais. Bom, agora vamos conferir a minha listinha de agosto. Em agosto eu dei continuidade a uma leitura que eu comecei em julho. Eu tava naquele pique ali de ler os clássicos, né? E aí, depois de ler A Moradora de Woodfall Hall, eu decidi ler mais um clássico, que foi Jane Eyre. E aí eu comecei no finalzinho de julho e terminei no início de agosto. E esse livro também eu devorei, porque ele é bem grandão. E é um livro, maravilhoso também, que me envolveu demais. Nesse livro da Charlotte Brontë, se eu não me engano é assim que se pronuncia, a Charlotte é a irmã da Anne, né, que é a autora da Moradora de Woodfall Hall. Nós conhecemos a Jane, uma menina que fica órfã de pai e mãe ainda na infância, e nós vamos acompanhando a trajetória dela até a fase adulta, né? Ela passa por poucas e boas aí nessas fases diferentes. No início, ela, além de ser órfã, ela vai morar na casa de parentes que a desprezam, que a maltratam. Depois esses parentes enviam ela para uma escola, e ela vai para uma escola bem rígida, bem dura, mas lá nessa escola ela tem a oportunidade de ser criança pela primeira vez, e ela tem mais liberdade, é mais bem tratada do que na casa dos parentes dela. E a gente acompanha a experiência dela lá na escola, como que ela se forma como professora, como que ela trabalha como professora nessa escola, e também depois a ida dela para a casa de um homem rico chamado, esqueci o nome dele, peraí, deixa eu checar aqui, Edward Rochester. Como que eu esqueci o nome do Edward? Não sei. Ela vai trabalhar na casa do Edward como preceptora, né? Ela vai dar aula para uma criança que o Edward recebeu na casa dela. E ali, além de ter esse trabalho como professora da Adele, né, que é uma criança que o Edward resgatou, recebeu na casa dele, ela vai lidar com ele, com a criança, com a casa e com o Edward, que vai trazer alguns desafios para ela, né? A vida dela passa a tomar um rumo completamente diferente quando ela conhece o Edward, e pela primeira vez ali ela tem a vida adulta dela, né? Dona do nariz dela. Ela vai começando a construir a história dela a partir desse momento. E é um livro muito interessante, a maneira como a autora vai construindo a personagem, né? A Jane é muito interessante. A gente vai acompanhando o crescimento dela, como que ela vai se desenvolvendo quanto pessoa, o emocional dela, o espiritual dela também, como que ela vai crescendo nos princípios e nos valores. E esse é um livro que eu também considero ficção cristã, porque os princípios estão ali, a mensagem do Evangelho está ali o tempo todo. A Jane é uma personagem que se pauta pela Bíblia, que se pauta pelo Evangelho, então as decisões que ela toma, a maneira como ela vai agindo na história, vai sendo tudo tocado pelo Evangelho. E o Edward Rochester também, embora ele é um cara turrão no início e que não tá nem aí pra religião no início, quando a gente conclui a história, a gente vai vendo como que o Evangelho vai chegando nele também e vai provocando mudanças e alterações nesse personagem também. É uma história super envolvente. Eu dei 4 estrelas porque eu achei que em alguns momentos a história ficou um pouco arrastada, que ela poderia ter solucionado algumas coisas mais rápido na história,
mas eu curti muito e fica aqui de recomendação. E depois de ler todos esses 3 clássicos, eu decidi fazer algumas leituras mais leves em agosto, sabe? Queria pegar aqueles livros mais levinhos, de romance, mais tranquilos, de ficção. E eu peguei 2 livros, mas eles não foram tão bons quanto eu gostaria que tivessem sido. Mas deixa eu te contar quais foram primeiro. O primeiro livro mais levinho que eu peguei foi O Mapa do Coração, da Susan Weeks. Nesse livro, a gente acompanha a história de uma família a partir da ótica da Camille, que é uma mulher aí de 36 anos, uma fotógrafa bem-sucedida, vem de uma família muito bacana, ela é uma mãe dedicada e ela se torna viúva depois de perder o marido dela num acidente trágico. E a morte desse marido impressiona muito ela, porque antes ela era uma mulher que gostava de fazer esportes radicais, sabe? Era bem viva, gostava de viver e tal. E ao perder um marido, justamente numa situação de esporte radical, ela se prende, ela se fecha. Ela fecha, protege a vida da filha dela também, porque ela teme demais a morte, ela teme demais perder a filha. Então, elas param de viver, sabe? Elas dão continuidade à vida, mas elas não fazem nada de radical mais, nada leve mais, nada divertido mais, porque a mãe teme a morte demais. E ela se fecha muito para esse momento. Então, a gente vai acompanhando um pouco da realidade da Camille, que vive nesse universo, da filha, da Julie, que vive nesse universo também, mas diferente da mãe, ela deseja viver, ela deseja se divertir e ela tá sofrendo na escola com bullying. Então as duas estão vivendo em complexos muito diferentes. E é justamente nesse momento que a família delas começa a receber uns materiais lá da França sobre o passado do pai da Camille. E elas decidem, a Camille junto com o pai, né, mais movida pelo pai, decide descobrir um pouco do passado da família do pai dela, para entender as origens e tal. E para descobrir isso, eles vão para a França, passar o verão na França para descobrir o passado. E é nesse momento que a história vai para um ponto muito interessante, porque para descobrir o passado, nós deixamos a história que começa ali no tempo contemporâneo e a gente volta para o período da Segunda Guerra Mundial para conhecer os pais, né, os avós da Camille. E ali a gente tem uma descrição muito interessante da França na época da Segunda Guerra Mundial. E essa foi uma das partes mais gostosas para mim da história, porque eu sou formada em história, gosto muito de história e gosto especialmente da Segunda Guerra Mundial. Então trouxe muitas informações legais a partir dos personagens e tal, e a maneira como a autora vai mesclando as duas histórias, sabe, passado e presente, é muito interessante também. Eu gostei muito da narrativa, da história, da trama que a autora escreveu, né, construiu, mas eu dei apenas 4 estrelas porque eu achei que em alguns temas ela poderia ter trabalhado melhor. Como eu comentei, a Julia, a filha da Camille, né, da protagonista, ela sofre com bullying na escola e a maneira como a autora trabalha essa questão do bullying eu achei um pouquinho problemática. Ela também romantiza o adultério, por exemplo, e tem alguns outros pontos na trama da história que eu achei um pouquinho complicadinho, que eu achei que, na minha opinião, a autora poderia ter trabalhado melhor para fechar a história melhor. Mas fora isso, é uma história muito gostosa. É gostosa de acompanhar, as locações em que essa história passa, tanto a cidade nos Estados Unidos, onde a Camille vive com a filha e com o pai. É maravilhosa, uma cidade que dá vontade de ir pra lá, sabe? E as cidades que eles passam na França também, quando eles fazem a viagem pra França, é maravilhosa também, dá vontade de ir pra França, sabe? Eu adoro livros que trazem essa experiência de imersão numa cultura, num lugar diferente, eu adoro esse negócio de viagem. Quando os livros têm histórias que nos envolvem, assim, e que os autores conseguem, sabe, realmente nos fazer visualizar o lugar, a cultura diferente e nos envolver ali, é muito gostoso e isso a autora faz muito bem, então eu curti bastante. E aí nessa vibe ainda de conhecer um lugar novo, de ter essa experiência de imersão em outra cultura, eu li um outro livro que se passa na Inglaterra e na Escócia e que me envolveu nesse sentido de conhecer outro lugar e de me ver imersa numa realidade diferente, me envolveu muito bem. Que foi o livro A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jane Colgan. Esse era um e-book que eu tinha no meu Kindle há um tempão, que eu peguei numa promoção de maneira gratuita ano passado na Amazon, que eu ainda não tinha lido e resolvi dar chance agora. Nesse livro a gente acompanha a história da Nina, uma bibliotecária que tem prazer, sabe, em trabalhar em biblioteca, tem prazer em indicar, recomendar livros para os outros, porque ela ama livros e pensa em livros o tempo todo. Só que de repente começa um movimento lá na Inglaterra de fechamento de bibliotecas, né? Para cortar gastos, as bibliotecas começam a ser fechadas e as bibliotecas que permanecem abertas não têm como objetivo os livros em si, mas sim ser um espaço multimídia para ter computadores, tal, trabalhar com um público mais jovem, enfim. E aí nessa realidade, a Nina decide largar o emprego, né? Porque ela até tenta passar por uma vaga de emprego numa biblioteca multimídia, na verdade ela não consegue. E ela decide reunir a renda que ela tem, né,
da demissão dela e tal, para comprar uma vanzinha, para transformar uma van numa biblioteca móvel. E ela vai trabalhar com essa biblioteca justamente lá na Escócia, levando livros em locais onde não tem biblioteca, onde não tem livraria. E aí a gente muda com a Nina para a Escócia, né? E aqui nós chegamos num dos meus pontos favoritos do livro. É muito gostoso conhecer a Escócia a partir da perspectiva da Nina, né? Parece que nós estamos lá com ela, andando pelas ruazinhas, pelo interior da Escócia, indo nas festas que ela vai, indo nos vilarejos que ela vai. É muito gostoso. E é muito gostoso ver essa mudança da Nina, né? Ela era uma moça, uma jovem mulher, que só vivia as histórias dos livros, né? Que só vivia presa ali no mundo dos livros. Apaixonada pela literatura, ela lia mais do que vivia. Essa era a realidade dela. Não tinha coragem de fazer nada diferente porque ela sempre preferia estar lendo. E é muito legal ver ela se desligando dos livros de uma forma para começar a viver, o que é algo muito importante. Como leitor, muitas vezes a gente se vê preso, né? Nós ficamos tão apaixonados nas narrativas, naquilo que a gente consome e tal, que a gente esquece de ver as nossas próprias histórias. Nós precisamos viver as nossas próprias histórias. Então o livro começou muito bem pra mim, sabe? Mostrando ela se desconectando um pouco, ela entendendo que a literatura é importante, mas que ela precisa viver também, dando um passo de coragem, ousadia em direção ao sonho. Eu gostei de tudo isso. Só que em alguns pontos do livro, eu acho que a autora se perdeu um pouco, sabe? Ela acabou descrevendo essas mudanças da Nina muito rápido lá no começo do livro. E depois eu acho que ela ficou arrastando um pouco. Quando chegou na vida amorosa da Nina, ela deu uma arrastada ali com algumas situações desnecessárias. Chegou no final, a Nina teve um outro relacionamento que eu achei bem problemático também, sabe? Mas é isso, né? Nós vamos ficando mais velhas e a gente não vai... Não sei o que acontece com você, mas eu já tenho 26 anos e eu analiso hoje os relacionamentos, principalmente em literatura, assim, com mais criticidade, sabe? Eu não aceito mais qualquer relacionamento você me dizer que é um amor de deixar o coração quentinho. Eu analiso mais as coisas. Então eu achei que os dois relacionamentos que a Nina vive no livro, um pouquinho problemáticos, e não apenas só pelos relacionamentos, mas pela maneira como a autora acabou se conduzindo a história ali do meio pro final, eu acho que ela se perdeu um pouquinho. Pelo menos soou assim pra mim, sabe? E aí eu dei 3 estrelas. Eu esperava mais desse livro, curti a história, curti viajar pela Escócia, curti... Mas acho que o livro poderia ter sido melhor aproveitado. Tô crítica dessa vez, né? Tô bem crítica. Mas é isso, dei 3 estrelas. E o que eu posso mais dizer sobre esses 2 livros? Esses 2 livros são livros leves, como eu disse, eu queria ler livros mais levinhos, mais tranquilos. São nesse sentido, mas são 2 livros que acabam abordando de alguma maneira a vida romântica e a vida sexual dessas personagens. Nenhum dos 2 livros tem cena hot. Se tivesse, eu nem tinha lido, porque ultimamente, se eu descubro que um livro tem cena hot, confesso que eu nem leio. Antigamente, assim, eu pegava pra ler e pulava as partes, mas hoje eu prefiro nem pegar pra ler, sabe? Porque é muito chato você ficar pulando página de livro. Então, quando eu descubro hoje que tem cena hot, eu nem pego o livro pra ler. E nesses 2 livros, a gente não acha hoje em dia com tanta facilidade as classificações dos livros para você saber o que ele tem de conteúdo, né? Você tem ali sinopse, às vezes a capa do livro é fofinha, você pega para ler, é um baita de um hot. Hoje em dia nós estamos com esse problema no Brasil. Mas esses 2 livros não são hot, mas eles acabam fazendo referência, sim, à vida sexual das personagens. E em algum momento tem uma breve descrição sobre. Nada demais, nada hot, mas tem sim. Então, todos os 2 livros eu recomendo para leitoras maiores de 16 anos, tá? Se eu fosse fazer a classificação, ficaria a classificação aí a maiores de 16 anos, porque acaba fazendo referências que eu acho muito necessárias para meninas até uns 15 anos lerem. Então, fica aqui o meu adendo sobre isso. Queria fazer leituras mais leves, fiz, mas confesso que eu curti mais o Mapa do Coração do que a Pequena Livraria dos Sonhos. E para finalizar o mês, eu li uma ficção cristã, que não pode faltar na minha listinha mensal, e dessa vez eu li o livro Seu Apenas o Tocar, da Cynthia Westenhagen, não sei, é alemão, não sei falar sobre o sobrenome da Cynthia, mas eu gostei muito desse livro. Nesse livro nós temos, é uma ficção cristã, como eu já falei, nós temos a história da mulher do fluxo de sangue, sabe? A mulher que sofria com hemorragia há 12 anos e com apenas um toque em Jesus ela foi curada. Pois é, nesse livro nós temos a narrativa dela, né? Através da ficção, a Cynthia preenche as lacunas que nós não sabemos a respeito dessa mulher. Quem ela era, como que ela vivia, como que era a vida dela antes do milagre, como pode ter sido a vida dela depois do milagre, né? A partir da ficção ela vai preenchendo essas lacunas e ela constrói isso muito bem. Com muita sensibilidade, ela faz a gente imaginar como era a realidade dessa mulher, como que ter essa hemorragia
afetava a vida social, a vida emocional dela, a vida pessoal, né? As relações familiares dela eram afetadas também, e a Cíntia faz a gente imaginar como poderia ter sido tudo isso e como tocar em Jesus também transformou e mudou tudo isso. É uma história muito encantadora, muito impressionante. Dei 4 estrelas também porque eu achei que em alguns momentos a autora poderia ter explorado alguns aspectos mais da história, da narrativa, sabe? Poderia ter explorado um pouquinho mais, poderia ter amadurecido alguns eventos que acontecem na história, senti que a história poderia ter sido um pouquinho mais longa para ela aproveitar algumas informações que ela lançou pra gente, mas gostei da escrita, gostei do que ela imaginou pra personagem, gostei da construção que ela fez. Essa é uma ficção bíblica, né? Porque ela pegou um evento bíblico e trouxe ele pra ficção, ampliou ali a história, utilizando como referência os livros bíblicos, então vale muito a pena conhecer. Se você gosta de ficção bíblica, vale a pena demais conhecer a história da Cíntia, e eu soube que agora ela lançou uma continuação, né, do livro, nessa continuação, ela construiu a história de uma outra personagem que a gente conhece aqui nesse livro, né, e ela dá continuidade à história dessa personagem, e agora eu tô curiosa pra ler também. Bom, essas foram as minhas leituras dos últimos 2 meses, espero que você tenha gostado de conferir. Me conta aí o que você leu nesses 2 meses, se você leu algum desses livros que eu citei aqui e tem uma opinião sobre, ou alguma opinião diferente sobre o que eu falei aqui no vídeo. Pode deixar aí nos comentários, sei que esse vídeo foi um pouquinho mais polêmico, né? Fiz algumas críticas a mais aos livros que eu li, mas é isso, né? A gente precisa fazer leitura crítica daquilo que nós consumimos, né? A gente não deve ler, simplesmente consumir sem ter crítica, sem fazer análise, acho que é importante. Porque a gente não deve descredibilizar, né, o trabalho dos outros, desrespeitar, mas as críticas positivas devem ser levantadas. E eu espero ter feito isso com sabedoria aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. É isso. Eu vejo você no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo e tchau, tchau!